Ao observar-se diante do espelho e examinar a camada persistente de tecido adiposo na região abdominal, muitos indivíduos experimentam uma sensação de frustração que transcende o aspecto meramente estético. Após semanas, meses ou até anos de dedicação a exercícios localizados, restrição calórica rigorosa e a eliminação sistemática de carboidratos refinados da dieta, a gordura visceral parece resistir com uma tenacidade quase inabalável. O desconforto emocional decorrente dessa percepção não se limita à insatisfação com a aparência, mas assume contornos de uma traição corporal, como se o organismo operasse em desacordo com os esforços conscientes empreendidos. Contudo, é fundamental compreender que essa resistência não reflete uma falha de caráter, disciplina ou força de vontade. O problema não reside na incapacidade individual de persistir, mas sim em mecanismos bioquímicos complexos que regulam o armazenamento e a liberação de energia. O tecido adiposo acumulado na região abdominal não constitui um mero depósito inerte de calorias excedentes, passivamente à espera de ser metabolizado durante atividades físicas. Trata-se, na realidade, de um órgão endócrino ativo, com implicações profundas para a saúde metabólica. A gordura visceral, que envolve órgãos vitais como o fígado, o pâncreas e os intestinos, comporta-se de maneira análoga a um parasita interno, liberando citocinas pró-inflamatórias de forma contínua. Essas substâncias, comparáveis a resíduos tóxicos em circulação, elevam significativamente os riscos de desenvolvimento de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e disfunções metabólicas. A presença desse tipo de gordura não representa uma questão estética, mas sim uma ameaça silenciosa à homeostase corporal, com potencial para comprometer a saúde a longo prazo. O verdadeiro antagonista nesse cenário é a insulina, hormônio cuja função primordial consiste em regular a captação de glicose pelas células. Cada ingestão alimentar, mesmo aquelas consideradas saudáveis, desencadeia um aumento em seus níveis circulantes. Quando a insulina atinge concentrações elevadas, ela atua como uma barreira bioquímica, impedindo a mobilização dos lipídios armazenados. Nesse contexto, por mais intensos que sejam os exercícios físicos realizados, a queima de gordura torna-se inviável enquanto os níveis desse hormônio permanecerem altos. A dieta contemporânea, caracterizada pela ingestão frequente de alimentos em pequenas porções ao longo do dia, perpetua um estado de hiperinsulinemia crônica. A crença de que o metabolismo deve ser constantemente estimulado por meio de refeições regulares impede que o organismo transite para um estado de cetose ou lipólise, processos nos quais a gordura corporal é utilizada como fonte primária de energia. Ao invés de permitir que o corpo esgote suas reservas de glicogênio hepático, a alimentação constante mantém o organismo em um ciclo de dependência de carboidratos, impossibilitando o acesso às reservas lipídicas. No entanto, existe um mecanismo evolutivo intrínseco ao ser humano, capaz de reverter esse quadro. Trata-se de um interruptor metabólico presente no código genético de cada indivíduo, que pode ser ativado por meio de estratégias específicas. Esse mecanismo, desenvolvido ao longo de milênios para garantir a sobrevivência em períodos de escassez alimentar, não requer intervenções exógenas ou protocolos experimentais. Ele já está incorporado à fisiologia humana, aguardando apenas as condições adequadas para ser acionado. A chave para o sucesso, contudo, não reside na escolha dos alimentos a serem consumidos, mas sim na maneira como se administra o período de jejum, particularmente no intervalo entre a 16ª e a 24ª hora. É nesse momento que ocorrem as transformações mais significativas no metabolismo. Para compreender plenamente esse processo, é necessário analisar as alterações fisiológicas que se sucedem desde o momento em que a ingestão de alimentos é interrompida. Os primeiros estágios do jejum podem ser desafiadores. Nas primeiras 12 horas é comum experimentar sintomas como cefaleia, fadiga e irritabilidade. Essas manifestações não indicam uma disfunção orgânica, mas sim uma resposta adaptativa do corpo à mudança abrupta em seus padrões habituais de alimentação. A grelina, hormônio responsável pela sensação de fome, é liberada em ondas, seguindo um ritmo condicionado pelos hábitos alimentares prévios. Se, por exemplo, o café da manhã era consumido invariavelmente às 8 horas da manhã, o organismo continuará a sinalizar a necessidade de alimento nesse horário, mesmo na ausência de ingestão calórica. É crucial reconhecer que essas ondas de fome não representam uma emergência fisiológica, mas sim um condicionamento comportamental. Assim como os cães de Pavlov salivavam ao som de uma campainha, o corpo humano emite sinais de fome com base em associações temporais estabelecidas ao longo do tempo.
Esses picos de grelina, no entanto, são transitórios, dissipando-se em aproximadamente 20 minutos. A fome, portanto, não deve ser interpretada como uma ordem inquestionável, mas sim como um alerta que pode ser gerenciado com estratégias cognitivas. Para ilustrar o funcionamento do metabolismo energético durante o jejum, pode-se recorrer a uma analogia doméstica. O organismo humano opera como uma cozinha equipada com 2 compartimentos de armazenamento, uma geladeira e um freezer. A geladeira representa as reservas de glicogênio, localizadas no fígado e nos músculos, que fornecem energia de maneira imediata e acessível. O freezer, por sua vez, simboliza o tecido adiposo, uma reserva de energia mais difícil de ser mobilizada, mas substancialmente maior. Enquanto a geladeira estiver abastecida, o corpo não terá incentivo para recorrer ao freezer. Cada refeição ou lanche consumido repõe os estoques de glicogênio, mantendo o organismo em um estado de dependência dessa fonte de energia. A gordura corporal, nesse cenário, permanece inacessível, como um alimento esquecido no fundo do freezer. Estudos demonstram que são necessárias entre 10 e 12 horas de jejum para que as reservas hepáticas de glicogênio sejam esgotadas, um processo denominado transição metabólica. Antes desse ponto crítico, o corpo não está queimando gordura, mas sim metabolizando os nutrientes provenientes da última refeição. Somente após a depleção do glicogênio é que o organismo é compelido a buscar energia nas reservas lipídicas. Esse momento no qual o corpo finalmente acessa o freezer, marca o início da queima efetiva de gordura. Infelizmente, a maioria das pessoas interrompe o jejum antes de atingir esse estágio, muitas vezes sem perceber, ao consumir um pequeno lanche ou bebida calórica. A partir da 12ª hora, observa-se uma mudança significativa no estado metabólico. A névoa mental dissipa-se, a irritabilidade diminui e os níveis glicêmicos estabilizam-se, refletindo o fim das flutuações abruptas decorrentes da ingestão frequente de alimentos. Contudo, é entre a 16ª e a 24ª hora que ocorrem as transformações mais profundas. Nesse intervalo, conhecido como janela mágica, o organismo opera em um estado otimizado, alinhado com os princípios evolutivos que moldaram a fisiologia humana. Durante esse período, verifica-se uma inversão hormonal crucial. Os níveis de insulina atingem seu ponto mais baixo, enquanto hormônios contrarreguladores, como o glucagon e a noradrenalina, elevam-se. Essa alteração pode ser comparada a uma gangorra, na qual a queda de um elemento provoca a ascensão do outro. A noradrenalina, em particular, desempenha um papel fundamental nesse processo, conferindo ao indivíduo uma sensação de energia e alerta característicos dos estados de escassez alimentar. Essa resposta fisiológica não é um mero efeito colateral, mas sim uma adaptação evolutiva desenvolvida para aumentar as chances de sobrevivência. Nossos ancestrais não sucumbiam à inanição quando confrontados com a falta de alimentos. Pelo contrário, tornavam-se mais ágeis, perspicazes e resistentes, características essenciais para a busca por novas fontes de nutrição. A ativação desse mecanismo, portanto, não representa um estado de privação, mas sim uma otimização das capacidades corporais. Essa sensação de maior foco e energia relatada por muitos durante o jejum não constitui uma contradição, mas sim uma manifestação precisa da biologia humana. O organismo não entra em estado de inércia, pelo contrário, ativa mecanismos de otimização funcional. Nesse contexto, as células adiposas finalmente liberam seu conteúdo energético por meio da ação da enzima lipase sensível a hormônios HSL, cuja função pode ser comparada a uma chave molecular específica. Enquanto a insulina atua como um bloqueio metabólico, a redução de seus níveis desencadeia a ativação da HSL, que promove a quebra dos triglicerídeos armazenados, convertendo-os em ácidos graxos livres para serem utilizados como combustível. A concepção popular de que o metabolismo desacelera durante a privação alimentar revela-se equivocada quando confrontada com os dados científicos. Estudos demonstram que, nos primeiros dias de jejum, a taxa metabólica pode aumentar em até 14%, um fenômeno explicado pela necessidade evolutiva de manter níveis elevados de energia para a busca por alimentos. O corpo não se comporta como uma bateria em esgotamento, mas sim como um sistema que alterna para um modo de alta eficiência. Nesse processo, a gordura visceral, mais metabolicamente ativa e sensível a sinais hormonais, torna-se a primeira fonte de energia mobilizada, priorizando a redução do tecido adiposo inflamatório que envolve os órgãos. Paralelamente, o cérebro experimenta uma transformação em seu metabolismo energético. O fígado inicia a produção de corpos cetônicos, moléculas derivadas da oxidação de gorduras que funcionam como um combustível alternativo de alta eficiência.
Essa transição da dependência de glicose para cetonas é frequentemente descrita como um aumento na clareza mental, uma vez que o cérebro passa a operar com uma fonte de energia mais estável e menos inflamatória. No entanto, persiste um receio comum que impede a adoção dessa prática: o temor de que o jejum resulte em perda muscular. Tal preocupação, embora compreensível, carece de fundamentação biológica. Durante o jejum, observa-se um aumento expressivo na secreção do hormônio do crescimento, HGH, cujos níveis podem elevar-se em até 2.000% em homens e 1.300% em mulheres. Essa resposta hormonal atua como um mecanismo de proteção tecidual, instruindo o organismo a preservar a massa muscular enquanto prioriza a utilização de gordura como fonte energética. Do ponto de vista evolutivo, seria contraproducente que o corpo degradasse tecido muscular em um momento que exige força e agilidade para a obtenção de alimentos. Além dos benefícios metabólicos, o jejum desencadeia um processo celular denominado autofagia, descoberto pelo cientista Yoshinori Ohsumi, laureado com o Prêmio Nobel em 2016. Esse mecanismo atua como um sistema de reciclagem intracelular, eliminando proteínas danificadas, organelas disfuncionais e outros resíduos acumulados. Quando a ingestão de alimentos é interrompida, as células entram em um estado de manutenção, promovendo a renovação de seus componentes e contribuindo para a prevenção do envelhecimento precoce. Estudos sugerem que a autofagia pode até mesmo auxiliar na redução da flacidez cutânea, uma vez que o organismo é capaz de reabsorver estruturas proteicas desnecessárias, incluindo aquelas presentes em excesso na pele. Outro mito amplamente difundido refere-se ao chamado modo de inanição, segundo o qual a privação alimentar levaria o corpo a reter gordura e reduzir o gasto energético. Essa concepção confunde dois fenômenos distintos: o jejum intermitente e a restrição calórica crônica. Enquanto a segunda resulta em adaptação metabólica e redução do gasto energético, o jejum opera por meio de flutuações hormonais, impedindo que o organismo se adapte a um estado de privação prolongada. A alternância entre períodos de alimentação e jejum mantém a flexibilidade metabólica, evitando a estagnação associada às dietas restritivas contínuas. Contudo, a compreensão desses mecanismos não seria suficiente sem a aplicação prática de tais conhecimentos. O verdadeiro desafio reside em incorporar o jejum como um componente permanente do estilo de vida, sem que isso implique em sacrifícios excessivos ou sensação de privação. A meta não deve ser limitada a janelas temporais específicas ou desafios de curto prazo, mas sim a conquista de uma flexibilidade metabólica duradoura, a capacidade de alternar entre diferentes fontes de energia conforme a disponibilidade, sem depender de refeições frequentes. Essa adaptabilidade confere resiliência fisiológica e liberdade em relação às imposições de horários alimentares rígidos. A perspectiva de uma década à frente revela um cenário no qual o indivíduo não se vê refém de horários de refeições, tampouco experimenta pânico diante da ausência de alimentos. A energia mantém-se estável, a clareza mental persiste, e o corpo reflete um estado de equilíbrio, livre de inflamação crônica. Trata-se, em última análise, de restabelecer a confiança na capacidade do organismo de autorregular-se. O primeiro passo, porém, exige uma abordagem gradual e consciente, evitando extremos que possam comprometer a adesão a longo prazo. Não se trata de impor ao organismo um jejum de 24 horas desde o início. A transição deve ser progressiva, respeitando os limites fisiológicos e psicológicos do indivíduo, sem recorrer a privações desnecessárias. Inicia-se assim com um intervalo de 12 horas, período que em grande parte coincide com o ciclo natural do sono. Posteriormente estende-se para 14 horas, e em seguida para 16, sempre com a devida cautela para não comprometer o bem-estar. Durante esse processo a hidratação deve ser mantida de forma simples e objetiva: café puro, chá sem adoçantes ou água. Qualquer adição de substâncias, como mel em água com limão ou café enriquecido com gorduras, interrompe o estado de jejum, desencadeando picos insulinêmicos e anulando os benefícios metabólicos almejados. É fundamental compreender que a lógica subjacente a essa prática não se alinha à noção convencional de moderação, mas sim à alternância entre períodos de abundância e escassez, um ritmo ancestral ao qual o organismo humano está biologicamente adaptado. A flutuação entre elevação e redução dos níveis de insulina constitui um mecanismo natural que preserva a composição corporal, a acuidade cognitiva e a saúde metabólica ao longo da vida. Contudo, existe um equívoco crítico capaz de comprometer integralmente os benefícios de um jejum de 16 horas em poucos minutos: a forma como o jejum é interrompido.
A ingestão de alimentos inadequados no momento da quebra pode desencadear uma resposta insulinêmica abrupta, interrompendo processos celulares como a autofagia e desperdiçando todo o esforço prévio. Nesse sentido, a primeira refeição após o jejum assume uma relevância singular, podendo ser considerada uma das decisões nutricionais mais determinantes da semana.